Deus salva a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero ler com vocês um texto bastante conhecido, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37. Amém? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, ó Senhor, o Senhor: venha desde os quatro ventos o Espírito, e sobe dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os abençoarei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavras do Senhor. Bem, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno que está nos céus, nós enaltecemos o Teu nome pela graça, pela misericórdia do Senhor que é derramada sobre nós. A oportunidade que o Senhor nos dá de nos ajuntarmos aqui para cultuar ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para dizer o quanto, ó Deus, o nosso coração ama estar na Tua presença e louvar
louvar o teu santo nome. Ó Deus, mas nesse momento pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, também por intermédio da tua palavra. Ministre sobre nós, que saiamos desse lugar impactados pelo poder da palavra viva do Senhor. Ó Deus querido, que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração a sede, o anseio, o desejo de nos alimentar desta palavra, de sermos nela transformados para a glória e honra do teu nome santo, Pai. Nós pedimos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia, no geral, tem muitas palavras, muitos textos muito grandes, que nos intrigam mesmo, despertam curiosidades, que nos chamam a reflexão, que mexe com o nosso intelecto, que mexe com o nosso emocional. E esse texto que acabamos de ler é um deles. É um deles. É um texto de fácil compreensão, não precisa muita coisa para entender o que está escrito aqui. E é um texto que, de certa forma, triste, devido ao seu contexto, devido ao seu contexto histórico, devido ao desenrolar desse contexto, e nós vamos ver isso aqui nesse texto. Porém, é um texto que parece que não é para nós. É o texto que nós usamos para evangelizar o não crente. Há o camarada que bebe, então você é morto, vale para os secos, o camarada que adúltero, né, a prostituta. Então é um texto que serve para evangelizar, mas não serve para nós. Se a gente for trabalhar dessa forma e olhar dessa forma a palavra de Deus, vai sobrar muito pouco para nós. Muito pouquinho para nós. Mas eu quero compartilhar com os irmãos esse texto como palavra de Deus. E é o que diz aí no final. Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Bem? Esse texto ele está dividido em algumas partes. Primeiro nós vemos o cenário de morte, um diálogo, versículos 1 ao 3, e é bem interessante porque o profeta Ezequiel, ele é abordado por Deus de uma forma diferente, ele é levado para um outro lado, o espírito eu não sei, mas levado para um outro lado, no lugar onde havia muitos ossos, um vale de muitos ossos. Havia lá muitos ossos. E o interessante do texto é que Deus não coloca ele sobre um monte para que ele veja aquele vale de ossos, não. Deus coloca no meio. E ele começa a andar entre os ossos e tem a percepção de que aqueles ossos estavam há muito tempo ali, pois eles estavam sequíssimos, como diz o texto. Depois nós vemos uma ação profética, onde o próprio Deus faz uma pergunta retórica: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? A palavra, a resposta de um homem confiante diz: Senhor, o Senhor sabe, só o Senhor sabe se poderão sobreviver. Então profetiza esses ossos. E aí nós vemos o desenrolar dessas profecias do texto que nós acabamos de ler, o profeta Ezequiel profetizando a esses ossos para que eles pudessem novamente a viver. Depois a terceira parte é a parte da vida, do sopro da vida, e a promessa final de restauração do povo de Israel. Mas o que está acontecendo aqui nesse texto, nesse contexto, vamos dizer assim? Amados, na verdade esse texto é um desfecho terrível na história do povo de Israel. O povo de Deus acabou se afastando terrivelmente da palavra de Deus.
Os sacerdotes, eles passaram, ou eles negociaram o sacerdócio como um balcão de negócio lucrativo. As profecias já não tinham mais valor para a nação. E é bom a gente lembrar aqui que o texto diz que, lá no versículo 11, você pode ler aí, que Deus fala que esses ossos secos são a casa de Israel. E quando diz respeito à casa de Israel, está falando de toda a nação, das 12 tribos. Porque as tribos, elas foram divididas, o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte tendo como a central, como a capital, Jerusalém, Judeia, e o reino do norte, o reino mais voltado para a Galileia, o movimento maior na Galileia. Então eram dois reis, mas a palavra de Deus dita por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel, é a palavra casa de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E esse povo, eles pecaram contra Deus, eles afastaram de Deus, mas afastaram e afastaram muito de Deus, a ponto de sacrificar os seus filhos a deuses estranhos, a ponto de se prostituírem, fazendo cultos chamados cultos de orgia mesmo. A nação perdeu a noção de moral. O povo afastou-se de Deus de tal forma que quando Jeremias surgiu pregando ou profetizando acerca do cativeiro babilônico, ele foi preso. E os sacerdotes pagaram falsos profetas, para abençoar Israel, para dizer que estava tudo bem, que não precisavam voltar, que não precisavam se arrepender e tal. Então o povo estava completamente perdido. A parte devocional da religião estava falida. As profecias não eram aceitas quando chamavam o povo ao arrependimento, quando tentavam trazer o povo de volta para Deus, elas não eram aceitas e eram criticadas. Faz lembrar Jeremias quando ele contemplou o povo sendo levado por Nabucodonosor, as mortes, a vergonha, o templo sendo saqueado e os utensílios do culto, os utensílios do sacrifício sendo levados a qualquer forma, de qualquer jeito, e eles despidos, caminhando em fileiras até chegarem à Babilônia. Então Jeremias, ele chora diante daquela situação e ele diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque aquela visão, aquela lembrança só o maltrataria, só o mataria por dentro. Então eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Enfim, veio o cativeiro babilônico, e lá na Babilônia o povo contempla a sua situação e eles chegam a uma conclusão, e a conclusão está aí no versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Que eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Somente em Babilônia eles chegaram a essa conclusão. Perdeu, não dava mais. O templo saqueado, Jerusalém tomada, sitiada. A casa real foi tomada por Nabucodonosor. Os reis e toda a guarda
cativeiro. Os nobres, as cabeças pensantes, os jovens, os estudiosos da ciência de Israel foram levados. E entre os estudiosos nós vamos ver Daniel. Foram levados em cativeiro. Agora foi-se a nossa esperança. Nós fomos derrotados, fomos exterminados. E eles próprios passaram a entender que os nossos ossos foram secos e nós estamos, de fato, perdidos. Deus estabeleceu um tempo de 70 anos de cativeiro. Foi nesse período que Deus levantou o profeta Ezequiel para despertar a nação de Israel, despertar o povo de Israel. Foi dentro desse contexto, foi nessa situação em que o livro de Ezequiel foi escrito. Mas se nós observarmos esse livro, lá no capítulo 16, acho que é um dos capítulos mais duros do livro de Ezequiel, onde o profeta profetiza a esse povo e diz: olha, o que vocês estão fazendo vai levar vocês à morte. O que a nação faz, o que a nação pratica, leva vocês à morte. E eles foram alertados várias vezes, por vários profetas, não só pelo profeta Ezequiel, mas principalmente pelo profeta Jeremias, que profetizou 40 anos, lamentando e chorando, e falando e proclamando a palavra de Deus, as exortações, e ora ele era solto, ora ele era preso em masmorra, e lá do lamaçal. Quantas vezes ele profetizou a esse povo? E eles não ouviram, e eles não deram ouvido. Eles taparam seus ouvidos para as profecias. Então esse texto fala em primeiro lugar da decadência do povo. Eles estavam em uma situação em que o próprio Deus define a situação de Israel como uma situação de morte. Deus tira o profeta do seu espaço, do seu lugar, e leva o profeta a um vale que está cheio de ossos, e o faz andar, o faz caminhar entre os ossos sequíssimos, que estava há muito tempo ali, ao relento do sol e ao tempo. A princípio nós vamos pensar que Deus está levando o profeta a um cemitério. Mas não, talvez lugares onde Babilônia lançavam aqueles que eram mortos pelo império, que iam jogando lá, e as pessoas ali entravam em decomposição e ficavam só os esqueletos. Mas no final da profecia, nós vemos que é diferente. Deus fala com Ezequiel da seguinte forma: eu abrirei os sepulcros de vocês e os trarei para fora. Aquele vale de ossos era simplesmente algo simbólico, para que Ezequiel tivesse a certeza da condição de Israel, uma nação morta espiritualmente, um povo sem vida, um povo que, humanamente falando, não tinha condição de sair da sua situação de morte espiritual. Eles não tinham mais condição de ouvir a palavra de Deus, até porque as palavras que Deus enviara pelos profetas não foram ouvidas por eles, até porque Jeremias foi bem repreendido às vezes que profetizou a nação de Israel, e preso, e até porque eles pagavam falsos profetas para dizerem o contrário e abençoar Israel.
Enquanto Israel precisava de repreensão, os falsos profetas abençoavam Israel para dizer que estava tudo bem. E a situação era essa: morte espiritual, distância de Deus. Eu quero acompanhar com vocês o texto. Ele me levou, no verso 2, de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos, e que os ossos estavam muito secos. Havia tempo que eles estavam ali. Amados, Israel desviaram do caminho do Senhor. Israel não morreu quando foi para o cativeiro babilônico. Não. Israel morreu em casa. Israel morreu em Jerusalém. Israel morreu nos limites de Israel, nos limites da nação de Israel. Israel morreu debaixo de profecias, debaixo de profetas, de reis. Israel morreu num contexto onde o templo estava de pé. Morreu num contexto onde havia cultos, onde havia celebrações. E há muito tempo a nação estava dessa forma. A Babilônia foi apenas um desfecho. Babilônia foi apenas o centro do castigo, da repreensão. Mas a nação morreu dentro da sua própria terra, o povo morreu dentro da sua própria nação, da sua própria terra. E já estava há muito tempo, estava sequíssimos. Mostrando o texto que não era coisa do momento, não era coisa daqueles dias apenas, e que não era simplesmente o fato deles estarem em Babilônia. Há muito tempo eles vinham passando por isso. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém se perde de uma hora para outra. Ninguém deixa de ser crente porque acorda, dorme santo e acorda e diz assim: hoje eu vou pecar e não serei crente mais. Há sempre um processo. Há sempre um processo, eu vou chamar de decrescente na vida do ser humano. Há etapas, há passos em que essas pessoas caminham e andam sem perceber que estão se afastando de Deus, e ao se afastarem de Deus, abraçam com o mundo e as coisas do mundo. E é por causa disso que eu não acredito que esse texto se aplica somente a Israel e nós estamos fora dele. Não! Se nós somos o povo eleito de Deus, Israel também era a nação eleita, era o povo de Deus. Mas, amados, prestem atenção: ninguém se desvia de uma hora para outra. Ninguém dorme santo e acorda desviado. Há um processo, há uma caminhada, há uma distância em que vai, ou melhor, há ações em que vai criando distância e aumentando ainda essa distância entre o homem e Deus. E nós conseguimos identificar isso na vida de Israel. Primeiro, as funções e as conexões políticas. Depois, as práticas de nações vizinhas que não tinham nada a ver com o judaísmo e eles passaram a aderir. Como, por exemplo, sacrificar os seus próprios filhos a deuses estranhos. Prática da idolatria. De atribuir a Baal a boa safra, a boa colheita. De oferecer as suas ofertas, as suas oferendas a deuses estranhos. E Deus alertando, Deus falando, Deus usando profetas. Depois, o próximo passo é mesmo a indiferença à palavra de Deus. É como se Deus não falasse,
fácil, ou é como se eles fossem diferentes, sabendo que Jeremias era um profeta de Deus, sabendo que Ezequiel era um profeta de Deus, sabendo que os profetas que falaram sobre eles eram profetas de Deus. No entanto, eles ignoraram, eles foram indiferentes a tudo isso. Então, o que nós vemos aqui é um desfecho de um processo decadente que estava na vida desse povo há muito tempo. E como eu disse, eles morreram lá, eles se secaram lá, eles se afastaram de Deus lá, e agora por estarem em Babilônia, ou seja, agora estavam em Babilônia, e na verdade aquele era o castigo de Deus. Estar em Babilônia era a punição de Deus, porque Deus havia dito que os levaria para a Babilônia se eles não se convertessem nos seus caminhos, nos seus maus caminhos. E eles não se converteram. E aí o verso 3, ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Humanamente falando, impossível. Humanamente falando, é impossível. E a resposta do profeta foi: soberano Senhor, só tu sabes. Só o Senhor pode responder isso. Só o Senhor tem essa resposta. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Enquanto eu acho profundo isso, e quando eu digo que esse povo já havia morrido lá em Israel, porque eles não tinham a capacidade mais de ouvir a palavra, eles não tinham a capacidade mais de voltar-se para Deus. Foi necessário que houvesse uma ordem de Deus aos ossos secos para que eles pudessem ouvir a palavra. Em que mundo se profetiza um osso, se profetiza um esqueleto e ele vai poder ouvir? Humanamente falando, tem como profetizar a um morto e ele te ouvir? Somente Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pode gerar ao homem morto espiritualmente a capacidade de ouvir a sua palavra para que ele viva. Amém. Glória a Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Filho do homem, profetiza esses ossos. E agora o profeta Ezequiel profetiza ossos e eles puderam ouvir. E assim foi como a ordem de Deus, ele profetizou, e a palavra de Deus diz que ele viu um barulho muito estranho, de chocalho, os ossos, cada osso batendo ao seu osso. Eu acho até uma cena bem engraçada, né? Aqueles ossos todos misturados ali, soprados pelo vento, ressequidos ali e tal. De repente aqueles ossos se mexem, aqueles ossos procuram cada um seu próprio esqueleto e forma aquele grande esqueleto montado como mão de artista, né? O profeta vê nervos, tendões, cobertos de pele, mas ainda estavam mortos. Ainda estavam mortos, não havia neles vida. Eu acho isso bem interessante. Então profetizei a esses ossos, diz: ossos, ouça a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor soberano: esses ossos, e farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E porém tendamos e tal, e a palavra de Deus diz que ele profetizou e veio o Espírito e entrou neles, e agora se tornaram vivos, e se tornaram de pé um grande exército. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa: até então elas são pessoas com vida. O Espírito entrou de volta nesses corpos e fez vida. Quando você ouvir Espírito aí em letra minúscula, não se trata do Espírito de Deus, se trata do fôlego, do sopro da vida. Aquele mesmo fôlego que soprou Deus o seu fôlego, soprou Deus o seu Espírito no boneco que havia feito e deu vida a Adão, né? Aqui não é o Espírito de Deus, aqui é fôlego da vida. Aqui é o guache, é o vento, é o sopro. E fez aqueles bonecos agora, aquelas sem vida, se tornarem vivos.
vamos dar um salto aqui. Verso 9, em seguida ele disse: profetize ao Espírito, profetize ao Filho do Homem, diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, venha, deixe os quatro ventos, o Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Esse Espírito aí é o fôlego de vida. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o fôlego de vida entrou neles, e eles receberam vida e puseram-se em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e as nossas esperanças desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e vá-los-ei sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fazer vocês saírem, saberão que eu sou o Senhor. Aí olha o verso 14. E porei o meu Espírito em vocês. Esse Espírito aí já não é mais o fôlego. Esse Espírito aí já não é mais o sopro. Esse Espírito aí já é o Espírito de Deus. Eu porei o Espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, farei e fiz. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Amados, o que isso tudo tem a ver com a gente? Em que isso pode nos ajudar como cristãos? Eu vejo a Igreja de Cristo como o povo mais vivo na face da terra. Aliás, é inconcebível olhar para a igreja e olhar e ver a igreja como um vale de ossos secos. Até porque o Espírito de Deus habita na igreja. Até porque a profecia de vitória sobre a igreja, e até porque a igreja não pode falhar, não pode perder na sua missão. A igreja de Cristo, ela é mais do que vencedora. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ninguém pode contra esse povo que labuta, que está na presença de Deus, cujo Deus é o seu rei, cujo Deus é o seu Deus. Ninguém pode com a igreja. Porém, eu quero chamar a atenção dos irmãos de forma individual, porque eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Você não é a igreja, você faz parte da igreja. A igreja não tem como se definir e se tornar um vale de ossos secos, mas eu posso me afastar de Deus a ponto de morrer espiritualmente e me tornar um osso seco. A sequidão pode chegar na minha vida, pode tomar a minha vida de forma que eu não sinto mais prazer no louvor, não sinto mais prazer na oração, não sinto mais prazer no culto, não sinto mais prazer na palavra de Deus. A sequidão pode tomar conta da minha vida, eu me tornar indiferente ao povo de Deus, indiferente à palavra de Deus, indiferente ao louvor e adoração a Deus. A sequidão pode tomar conta da minha vida a ponto de eu não mais ter desejo de estar no meio do povo de Deus, praticando as coisas que Deus agrada, praticando as coisas de Deus. A igreja não pode se tornar um vale de ossos secos, mas eu e você, se não formos vigilantes, se não estivermos atentos às nossas vidas, nós podemos nos secar espiritualmente e nos afastar espiritualmente de maneira que não consigamos mais o retorno, mais voltar. Até que o próprio Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a palavra de Deus entre e então sermos renovados por Ele. Mas nós não vamos pagar para ver, ou não devemos pagar para ver. Portanto, amados, é necessário olhar esse texto como um espelho para cada um de nós
Deus não nos chamou para vivermos uma vida alheia, uma vida opaca, uma vida distante, uma vida de indiferença. Pelo contrário, a igreja ela é formada por um povo vivo, um povo que vibra no poder do Espírito Santo, um povo que ora, um povo que labuta, um povo que lê a palavra, que ama a palavra, um povo que ouve as profecias, um povo que louva e adora a Deus. A igreja é composta de um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, um povo comprado por Cristo, um povo cujo valor é o sangue do Cordeiro de Deus. A igreja é coletiva, queridos. É o coletivo dos salvos, dos crentes espalhados na face da terra. Agora, em particular, individualmente, nós temos essa fraqueza e estamos sujeitos a ir nos separando, nos afastando, nos secando a ponto de que nada mais faça diferença para nós. E aí que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos olhar para essa passagem como um espelho das nossas vidas e não cairmos nessas fraquezas, e não cairmos aí nessas ciladas da nossa carne e do adversário, então nos perdermos no tempo. E eu repito, ninguém se desvia de um dia para a noite, ninguém se desvia de uma hora para outra. Primeiro acha alguma coisa interessante lá fora, depois começa a achar os defeitos aqui de dentro, depois começa a achar os defeitos do nosso louvor, da nossa pregação, aí começa a achar um defeito na forma como a igreja funciona, aí começa a achar um defeito aqui, um defeito ali, e as pessoas aqui, todo mundo leva o problema, e começa a achar hipocrisia em um, hipocrisia em outro, e ele com o santarrão, e tá bom, e vai embora, daí a pouco essa pessoa está fora, e todo mundo é culpado, menos ele, todo mundo é o problema, menos ele. Ninguém se perde do dia para a noite, ou ninguém se desvia da noite para o dia. Há um processo, e uns seguem esse processo de forma mais acelerada, outros de forma mais lenta, e vai e tal, e daí a pouco está fora, e não consegue mais retornar, não consegue mais voltar. Mas assim como Israel estava sob a misericórdia e a graça de Deus, eu e você também estamos. Nós também estamos debaixo dessa misericórdia, debaixo dessa graça infinita de Deus. Deus chama o profeta e mostra ao profeta a situação. Deus chama o profeta e mostra ao profeta: o povo de Israel está desse jeito. Ossos secos, sem vida. Profetiza esses ossos. Profetiza eles. Deus está trabalhando aqui a promessa de uma restauração plena. Eu vou tirar vocês do seu sepulcro e vocês viverão. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito e vocês viverão. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque Paulo diz lá que se somos guiados pelo Espírito, não é? Se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Sois filhos de Deus. E essa é a notícia boa que eu tenho para todos nós. Que não importa o quanto intencionalmente ou não, ou acidentalmente, conseguimos nos afastar e até perdermos aí esse desejo, essa vontade, essa alegria de participar, essa festa dentro de nós, de fazer parte, o quanto isso já não vibra mais dentro de nós.
Quando já não mexe mais conosco uma palavra, uma profecia, o quanto já não mexe mais conosco o louvor, o quanto já não mexe mais conosco o texto que nós lemos, o quanto já não nos emociona mais o testemunho, o quanto nada disso tem mais nenhum efeito em nossas vidas. Por mais que cheguemos a essa situação, eu quero dizer nessa noite que o Deus que prometeu a restauração de Israel é o Deus que trabalha também para nos restaurar. É o Deus que está a fim de nos restaurar, a fim de impedir que nós pratiquemos, caiamos aí nos nossos erros, nas nossas falhas, no nosso distanciamento, nas nossas indiferenças. Esse Deus está preocupado em evitar isso, como também está preocupado em restaurar quem já está vivendo assim. Restaurar quem já não se importa mais. Restaurar quem já não vive mais. Restaurar quem já não sente mais. Restaurar quem já não crê mais. E aí ele disse: eu vou tirar vocês, ao povo de Israel, do sepulcro de vocês, e vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. E nós precisamos lembrar de uma coisa, que Deus, na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, ou na pessoa do Espírito Santo, Ele habita no crente. Aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, diz o Senhor. E se crermos de fato nessa morada de Deus, e que somos essa morada de Deus, e que somos esse templo do Espírito Santo, e velarmos por isso, então, irmãos, passaremos o que passar, venha o que vier, nós nos manteremos fiéis ao Senhor. Quem não tem vontade de pular fora às vezes? Quem não tem vontade de ficar em casa às vezes? Quem é que não tem vontade de um dia falar? Quem é que não tem essa vontade? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, não se rende à fraqueza carnal, não se entrega, não se transforma e não se torna ossos secos. Pelo contrário, o Espírito de Deus, Ele nos anima, nos fortalece. A palavra de Deus em nosso coração nos faz vida e nos ensina a caminhar, mesmo vivendo as adversidades da vida. Mas necessitamos vigiar, não dar ocasião à nossa carne, não abrir espaço à nossa natureza humana e pecaminosa, não perder no meio do caminho, achando que nós somos fortes o suficiente, a hora que eu quiser voltar eu volto, a hora que eu quiser ressurgir, eu ressurjo aí do nada. Não, o homem, ele pode se afastar de tal ponto que somente uma ação do Espírito Santo pode fazer com que ele ouça novamente a palavra de Deus e entenda a palavra de Deus. Que isso não aconteça comigo, que não aconteça conosco. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, eu creio que o crente não perde a salvação, em Cristo Jesus não perde a salvação. Eu creio que os eleitos de Deus, eles vencerão as demandas da carne aqui, e eles chegarão à glória de Deus, de alguma forma chegarão. Eu creio nisso, creio e defendo isso, mas eu creio também que muitos eleitos de Deus, que os eleitos de Deus estão sujeitos ao esfriamento. Creio que os eleitos de Deus estão sujeitos à indiferença, e esse tempo de esfriamento e indiferença que a pessoa vai perdendo, ele vai também perdendo a oportunidade de crescer diante de Deus, de fazer algo para Deus e de ser um instrumento de Deus onde ele estiver plantado e servindo. Ou seja, um crente parado, um crente frio, um crente fraco é prejuízo para ele, para o reino de Deus. Nós não podemos parar, não podemos nos entregar às situações, não podemos dar a entrada, dar brechas para a frieza espiritual, para a fraqueza espiritual, não podemos dar brecha para essa chamada indiferença nas coisas de Deus, na igreja de Deus, no culto a Deus. Pelo contrário, é necessário sermos fervorosos em oração, em louvor, em cultuar a Deus, na leitura da palavra de Deus, não nos deixarmos perder.
sermos curados de fato, quem tem o Espírito de Deus em sua vida, é porque foi curado de fato, irmãos. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, e Ele nos guia, Ele nos leva, nos faz vencer, de maneira que a única coisa que eu e você precisam fazer é lutar contra nós mesmos, é lutar contra você mesmo, é lutar contra a sua própria carne. Mas não se faz isso sozinho, se faz isso em conjunto, a igreja de Deus, com o povo de Deus, em oração, discipulado, vida em conjunto, a vida em irmãos, a vida no corpo. Do contrário, nós estamos sujeitos a nos secar, e nos secar a ponto de depender de uma ação divina para que possamos ouvir pelo menos mais uma vez a palavra de Deus e para retornarmos. A Bíblia fala de um rei chamado Manassés. Manassés foi uma tragédia na vida de Israel. Ezequias foi um ótimo rei, reinou sobre Judá, se não me engano, por 40 anos, e em determinado momento de sua vida ele adoeceu. Deus chama Isaías e fala: Isaías, vai lá antes do rei e diz para ele: olha, você põe em ordem a sua casa, porque a doença que você está é a morte, você vai morrer, não vai viver. A obediência de Isaías levou ele até o rei e ele fez isso. E o rei vira para o canto da parede e chora: Senhor, quanto tempo eu servi ao Senhor com lealdade, fidelidade, fui firme nas minhas posições em favor do Senhor. Isaías desce. Quando Isaías está saindo dos portões, Deus fala para Isaías: Isaías, volta lá. Fala para o rei que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Ele acrescenta mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Nesse período de 15 anos, Ezequias tem um filho. Ele deu o nome desse menino de Manassés. Manassés, com a morte de Ezequias, se tornou rei. Mas foi a pior tragédia que já teve Israel. Foi Manassés, o rei, que sacrificou seu filho a Moloque. Ensinou o povo de Israel a sacrificar também os seus filhos. Foi Manassés que construiu os postes ídolos dentro de Jerusalém, né? E levou o povo a adorar ídolos estranhos, deuses estranhos. Foi também Manassés que fez alianças com povos pagãos. E daí o povo começou a fazer a prática e a adorar Deus, aqueles povos pagãos. Enfim, Manassés foi uma tragédia para Israel. Chegou o momento que esse homem já não podia ouvir Deus, já não conseguia ouvir Deus. Os pecados, o distanciamento era tão grande que ele não conseguia ouvir Deus. Até que Deus, um certo dia, prendeu Manassés entre espinhos, cardos, como se prende bicho. E naquele momento ele lembrou-se de Deus. E ele clama a Deus por sua misericórdia e sua graça. E Deus vem até Manassés e perdoa os seus pecados. E traz para si aquele rei. Restaura Manassés. O pastor está dizendo isso porque, assim como Manassés fazia parte da nação eleita, e nós fazemos parte do povo eleito de Deus, também temos essa preocupação de nos afastarmos a ponto de não conseguirmos mais ouvir Deus.
E aí se faz necessário uma ação divina para que a gente consiga ouvir o mínimo e então compreender que eu preciso voltar para Deus. Que não caiamos nessa situação, porque Deus nos chamou para viver. Quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida foi chamado para viver. Porque a nossa vida hoje não é motivada apenas pelo fôlego que Deus nos deu. Não, mas o próprio Espírito Santo é que nos conduz. Amém? Somos guiados pelo Espírito Santo. Se dermos a Ele essa liberdade de nos guiar. Que fica para a nossa aplicação. Tomemos o cuidado. Tomemos o cuidado. Cuidado porque o mundo, o diabo, é o nosso adversário, vai tentar sempre esfriar nossa fé. Tomemos cuidado. Fazemos sempre a reflexão e a avaliação da nossa vida espiritual. Nós não podemos viver uma vida sem arrependimento e achar que está normal. Não podemos viver uma vida sem confissão e achar que está normal. Porque quem vive uma vida sem arrependimento, sem confissão, já entende que não peca. Então, se eu não tenho um pecado para confessar, então se eu não tenho um pecado para me arrepender, está tudo normal em minha vida. Mas não, amados, não é bem assim. Nós somos pecadores e precisamos todos os dias nos converter a Cristo. E precisamos todos os dias nos lançar aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, me perdoa porque eu pequei, porque eu peco, porque eu sou pecador. Nos lançar aos pés de Jesus todos os dias e clamar a sua misericórdia. Senhor, me ensina, me ajuda a caminhar, porque sozinho eu não consigo. Que tenhamos a sensibilidade de fazermos essa reflexão. Não sejamos tão prepotentes em achar que nós não pecamos. Porque quem vive uma vida sem confissão, quem vive uma vida sem arrependimento, é porque quem já não peca mais, ou que acha que não peca mais. Não sejamos tão prepotentes e acharmos que nós não dependemos ou não precisamos mais ler e estudar a palavra de Deus. Não sejamos tão prepotentes. Nós não estamos falando isso no momento em que amar a Bíblia se tornou algo fora de moda. Ler Bíblia é algo fora de moda. Carregar a Bíblia é algo fora de moda. Embora hoje a gente consegue carregar, né, no tablet, no celular, sem polêmica com relação a isso. Mas usar a Bíblia se tornou uma coisa muito fora de moda. Aliás, a palavra de Deus está fora de moda. Mas para nós não, a palavra de Deus é atual, é viva. E é ela que nos coloca no caminho sempre. Não sejamos prepotentes a tal ponto de achar que a nossa força está em nós mesmos. E que a gente não precisa da palavra. E que a gente não precisa da igreja. E que a gente não precisa da comunhão. E que a gente não precisa desse calor do povo de Deus, esse envolvimento entre o povo de Deus e com o povo de Deus e agirmos como tal. Não sejamos tão prepotentes a ponto de achar que a minha força está em mim mesmo, que a sua força está em você mesmo. Se não fizermos essa reflexão diariamente, corremos o risco de nos secar e nos tornarmos tão secos a ponto de se tornar necessário uma intervenção divina para nos tirar de tal situação. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos chama, assim como chamou Israel,
se cumpriu essa profecia de Ezequiel. Deus nos chama para uma restauração todos os dias, todas as noites, a toda hora, a todo momento. Deus nos chama para uma vida santa, uma vida com Ele. Que tenhamos a sensibilidade para isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos por pé. Você pode orar? Você pode orar? Se tratando de arrependimento, como você tem lidado no dia a dia com o seu arrependimento? Ou você não tem nada que se arrepender? Como você lida com as confissões dia a dia? Ou você não tem nada a confessar? Como você lida com a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e a prática dessa palavra na sua vida? Como você não tem feito isso? Como você lida com os sermões que você ouve, que às vezes eles não são tão agradáveis de ser ouvidos, mas no fundo você sabe que alguma coisa ali ou aqui você precisa refletir. Como você lida com essas coisas? Como lidamos com essas coisas? Quero pedir a você nessa noite, mas não porque o pastor está pedindo, mas porque todos nós precisamos fazer isso. A puxar lá no fundo da alma, no fundo do coração, e falar para Deus agora. Só Deus precisa saber disso. Não se seque, irmãos. Não nos sequemos. Não se perca. Em nome de Jesus, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e enaltecemos o nome do Senhor pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor para com as nossas vidas. Nos lançamos, ó Pai, em Tuas mãos nessa hora. Clamamos a Deus que em nome de Jesus a Tua misericórdia atue sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e que o Senhor Deus possa nos tomar neste momento e nos faça refletir, Senhor, em nós mesmos, nas nossas ações, como nós lidamos com a palavra do Senhor, lida ou pregada, como nós lidamos, ó Deus, com a Tua presença em nosso meio, em nossas vidas diariamente, como nós lidamos muitas vezes com a indiferença, com relação a um culto, com relação a um louvor, com relação a uma palavra pregada e profetizada a nós, como nós lidamos com essas coisas. Pedimos ao Senhor que nos ajude em nome de Jesus. O Senhor venha nos tratar, venha tocar o nosso coração de forma profunda. Ó Deus, e pela graça do Senhor, o Senhor nos ajude a fazermos sempre a reflexão e tenhamos uma vida de confissão, uma vida, eterno Deus, de arrependimento constante pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos a Tua palavra e crescermos no Senhor em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Deus, da Tua doce e gloriosa presença. Ponha sobre nós as Tuas mãos santas, de que o mundo, o diabo não tenha o poder de arrancar do nosso coração, a Deus, a vida que o Senhor Deus tem a nos oferecer, a reflexão da Tua palavra, o amor à Tua palavra, o amor ao culto, o amor à igreja, o amor à causa do Senhor nosso Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e guarda-nos, ó Deus, em Tua presença gloriosa, se nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus possa abençoá-los assim, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos irmãos, às irmãs que ontem vieram aí, empenharam o dia, né? Na limpeza do templo, né, Cátia? Ontem, os irmãos empenharam o dia na limpeza do templo, na faxina aí. Deu para ver, a hora que nós chegamos, deu para ver já bem uma diferença. Bom, eu não vi não, irmão.
tão cansado quanto vocês. A gente está mexendo nos negócios lá em casa lá e a coisa lá está brava também. Mas eu agradeço os irmãos que vieram. Semana que vem, eu não vou dar os avisos não, vou só falar isso. Semana que vem, no sábado, às 19h30, é o primeiro dia da nossa festa de aniversário. Estará conosco a Igreja Batista Nacional de Pitanga, ministrando louvor, pastor Robson Alves, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Discipulado, a marca de uma igreja forte em tempos difíceis, é o nosso tema. E no domingo nós continuaremos a nossa festa com o nosso povo mesmo. Nosso Ministério Louvor, pastor Gilvan, estaremos pregando novamente na igreja. Por que esse tema, amados? Porque nós vemos trabalhando, a gente vem trabalhando com a igreja já há quase um ano, falando já mais de um ano, né? Mas há quase um ano nós fizemos uma comissão para a gente explicar para a igreja o IFD, que é a Igreja Fiel Discipuladora. E agora, em setembro, nós vamos começar com os grupos abertos para a igreja. Os grupos discipulados abertos para a igreja. Até aqui nós estávamos microgrupo, trabalhando com microgrupo, né, na nossa casa, aqui na igreja, na casa dos irmãos, trabalhando com microgrupo, às terças e quartas-feiras. E a partir de setembro agora, nós vamos abrir os microgrupos também com a igreja, amém? Então você vai ser procurado, E quando alguém for te procurar acerca do microgrupo, diga sim, abrace essa causa, abrace esse projeto. É um projeto de vida, um projeto de crescimento, um projeto de discipulado, de transformação. Abrace isso para a sua vida. Vocês serão procurados muito em breve, eu tenho certeza disso. Se é que alguém aqui já foi procurado, mas vocês serão procurados.